Continuar falando sobre esse assunto aqui, sobre essa operação do Ministério Público de São Paulo. E vamos conversar agora com o deputado federal Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL, um dos rostos mais conhecidos do movimento Brasil Livre, que surgiu para a sociedade a partir do movimento de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Kim, nós já levamos ao ar aqui as duas notas, a nota do Ministério Público de São Paulo e a nota do MBL, que diz que desconhece qualquer conexão entre essas duas figuras e o movimento. Mas a nota do Ministério Público, justificando a realização dessa operação Juno Moneta, ela tem alguns detalhes que eu gostaria de explorar com você. A minha primeira pergunta é a seguinte: o Alessander Mônaco Ferreira e o Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, são fundadores do Movimento Brasil Livre? Têm estreitos laços com a organização? Você os conhece? Já esteve com eles em algum momento? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço. Bom, primeiro que não são integrantes nem fundadores do MBL, aliás, a maior parte dos veículos de comunicação já corrigiu essa informação, felizmente. A relação que a gente tem com o Luciano Ayan, com o Carlos Afonso, basicamente em 2 anos atrás a gente publicava alguns posts do blog dele na página do MBL, como a gente faz, aliás, com vários outros influenciadores do campo da direita, de centro-direita, mas não tinha nenhum tipo de relação comercial do MBL com o Luciano Ayan. E o Alessander Mônaco, aliás, já aproveitando e entrando em outro ponto da nota do Ministério Público para falar sobre o Alessander Mônaco, né, ele disse que uma das acusações, né, da investigação, né, contra o Movimento Brasil Livre é de que seria suspeito receber doações pelo Google Pagamentos, porque o Google Pagamentos desconta 30% do valor, você está aí com a nota do Ministério Público, você pode ver, ao invés de doações diretas, né, ao MBL e ao MRL. O Alessander Mônaco é justamente uma dessas pessoas que mandam nas lives do Movimento Brasil Livre superchats, né, perguntas pagas pelo YouTube, que a gente responde todo dia no jornal diário que a gente faz no MBL News, o que é absolutamente normal. Estranho seria se o Google não cobrasse nada pelo seu serviço no YouTube. Agora, de perguntas pagas. Então, diga. O Ministério Público diz ainda que esse Luciano Ayan, que na realidade se chama Carlos Augusto de Moraes Afonso, ele ameaça quem questiona as finanças do MBL. Há algum tipo de ameaça ao quem questiona a finança do MBL? Não, em nenhum momento a gente não ameaça ninguém, né? E o Luciano Ayan, até onde eu sei, também não ameaça ninguém. Ele responde, nenhum tipo de mas ele responde pelas finanças do MBL? Ele tem autonomia para responder por essas finanças? Não tem autonomia nenhuma. Não é integrante do MBL, não é coordenador do MBL, nunca foi, nem ele, nem o Alessander. Aqui também Elizavec falando com você, Kim. Aqui também no documento, o Ministério Público diz que existe uma confusão jurídica e empresarial entre as empresas MBL, Movimento Brasil Livre, e também MRL, Movimento Renovação Liberal, e recebimento de doações de forma suspeita. Exatamente, esse recebimento de doação de forma suspeita foi o que eu acabei de responder, pelo Google Pagamentos, que não tem nada de suspeito nisso, né? Todo mundo que utiliza o YouTube recebe o pagamento pelo Google, né? Isso aí não tem nada de suspeito, é um delírio do Ministério Público. E o outro ponto, não tem confusão jurídica nenhuma também, porque o MBL é a marca. A natureza jurídica do MBL é marca e nós temos o CNPJ, que é o Movimento Renovação Liberal. Também não tem nada de estranho nisso, né? Todo mundo conhece o nome fantasia, coisas do tipo. Não tem nada de suspeito nisso. E gostaria de fazer uma correção para o que foi dito pela repórter, né? E vocês podem verificar que o que eu estou falando é verdade, vocês estão com a nota do Ministério Público aí. Não existe nenhuma investigação de desvio de 400 milhões de reais, né? O que tem dos 400 milhões de reais é uma dívida, né, que eles colocam. A família de Renan Santos, né, tem uma dívida de 400 milhões de reais que está inscrita na dívida ativa da União. Isso é absolutamente normal, porque a família do Renan, do Alexandre, trabalha com recuperação de empresas. Eles compram empresas quebradas, né, que têm dívida tributária, que têm dívida trabalhista, para recuperar essa empresa e revender, né? Essa é a atividade profissional deles. Isso não tem absolutamente nada a ver com desvio de dinheiro, como foi dito pela repórter da CNN, e sim é uma dívida é uma dívida tributária, que uma empresa quebrada tem dívida tributária, é absolutamente natural, e quem trabalha recuperando a empresa compra a empresa com dívida, porque senão não precisaria recuperar nada, né? O que a nota do MP diz aqui é o seguinte: constituição e utilização de diversas empresas. Então, não tem só compra, né, Kim? Tem a constituição, ou seja, comprar é diferente de constituir,
não é? Você pode comprar uma empresa que está próxima de falir ou constituir uma empresa, o que é diferente. Então, a nota do MP diz isso: constituição e utilização de diversas empresas em incontáveis outras irregularidades, especialmente fiscais. A família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, criou. Então, tem o que você disse, mas tem o que a repórter disse também. Criou, não é a repórter, é o Ministério Público, né? 2 dezenas de empresas que hoje se encontram todas inoperantes e, somente em relação ao Fisco Federal, devem tributos já inscritos em dívida ativa da União, cujos montantes atingem cerca de 400 milhões de reais. Então, a acusação, e a gente está tratando de uma acusação aqui, é sempre importante deixar isso bastante claro, né? Que vai ter de ser provada mais adiante, de compra de empresa e de criação de empresa também, né? Não, Colombo, o que você acabou de dizer é que o que a repórter disse está correto, o que a repórter disse está errado. Ela disse que tem investigação sobre desvio de 400 milhões de reais. O que o Ministério Público, foi o que a repórter disse. Desculpe. Essa investigação não existe. O que o Ministério Público diz é que tem dívida de 400 milhões. O que o Ministério Público está dizendo é que essa dívida tem origem na compra de empresas que estavam para falir e na constituição de empresas também, ou seja, na criação de empresas. São 2 coisas diferentes. Perfeito. A nota do MP... Isso não tem nada a ver com desvio. Bom, isso é que a investigação vai dizer. Se você constitui uma empresa, para que ela foi constituída, a empresa a investigação não só está Deus dizendo sabe qual era a finalidade dela, para né? desviar dinheiro. Isso é mentira da repórter, Colombo. Isso não tem como você defender. Kim, deixa eu não te existe explicar uma investigação coisa. sobre desvio. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente não está discutindo aqui o trabalho da repórter. A gente está discutindo a nota do Ministério Público de São Paulo. Eu vou ler de novo para você, se você não entendeu. E a nota do Ministério Público desmente a fala da repórter de que tem desvio. Não tem desvio. Kim, Constituição é diferente de compra. Em determinado momento... A nota diz aqui: a família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, criou 2 dezenas de empresas. Então, você comprar uma empresa perto da falência para vender depois é um negócio. Criar uma empresa e, a partir dela, também dever 400 milhões de reais é algo que vai ter de ser investigado. Essa é a diferença entre a sua interpretação e a nota do Ministério Público de São Paulo. Perfeito. Eu não estou discordando da nota. Eu estou discordando do que disse a repórter de que tem desvio. Em nenhum momento o Ministério Público disse que há desvio. Ele disse que você tem empresas que foram compradas com dívida e outras empresas que foram criadas para administrar essa dívida. Isso não tem absolutamente nada de irregular e é isso que eu estou dizendo. O que não dá para afirmar, como a repórter afirmou, eu não estou julgando o trabalho dela como um todo. Eu estou dizendo que é mentira o que foi afirmado de que existe investigação sobre desvio de 400 milhões de reais. E as pessoas ficam pensando que a gente está nadando em dinheiro, que tem uma investigação sobre uma cifra milionária, quando não existe. É dívida, ele está devendo, está quebrado. É justamente o contrário de desvio. Agora o que vai ficar entendido é por que está devendo. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa operação da polícia. Está colocada aí a justificativa do MBL pelo Kim Kataguiri e a gente vai monitorar também as acusações que estão sendo feitas pelo Ministério Público de São Paulo, que, como eu disse, são acusações e terão de ser provadas mais adiante. Kim, obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez e até a próxima, hein? Eu agradeço o espaço. Bom dia a todos. Bom dia.